respostas. Esses dias eu dei uma sumida aí que eu tive que fazer um tratamento dentário e aí tive que ficar um pouquinho afastada, mas estou aqui de volta. Prazer estar aqui todas as semanas. A gente está aqui trazendo perguntas, né, que a audiência manda pra gente e a gente traz aqui como uma maneira também de estar esclarecendo. Oi, Carla, boa noite, seja bem-vinda aí. Obrigada pela sua participação, tá entrando aí na live, a gente está começando agora e a gente vai estar trazendo aqui a resposta que as pessoas, de perguntas que as pessoas mandam pelo direct, colocam na caixinha, né? Boa noite, Ale, boa noite, doutora Jeane. Muito obrigada aí pela presença de vocês aí. Para quem não me conhece, eu sou Alexandra Rezende, tá? Eu sou advogada previdenciarista. Toda semana a gente está aqui produzindo conteúdo, respondendo as perguntas, trazendo mesmo a prática aí para vocês, e uma prática já na esfera administrativa, né? Que é uma grande chance aí da gente já ter um retorno financeiro mais rápido. Você vai aqui com as perguntas que são enviadas, com as respostas, aprender mesmo a prática mesmo previdenciária, começando, para quem está começando do zero também é uma grande oportunidade. E detalhe, a gente não quer depender do judiciário, a gente quer fugir disso aí, porque sabe que em alguns casos são muito demorados e não está contribuindo. Então, a gente precisa ter saúde financeira no escritório, na nossa atuação, e a gente, com as perguntas, eu vou estar dando aqui também essa palhinha para vocês na esfera administrativa. É um prazer para quem está entrando aí agora. Oi, Daniela, tudo bem com você? E aí a gente vai estar lendo as perguntas. Eu vou estar lendo as perguntas, vou estar respondendo para as questões que as pessoas trazem, que geralmente são questões do cotidiano, dificuldade mesmo, até mesmo de requerer o benefício. Alguns colegas também enviaram. E se você tiver sua pergunta aqui, deixa aqui na caixinha. Se eu não puder responder agora, com certeza eu volto aqui e respondo depois. Boa noite para quem está entrando aí, Grace Kelly, a Bia. Prazer ter vocês, tá? E as perguntas são voltadas, né, para questões previdenciárias e dos mais diversos assuntos aí. A gente faz um compilado, junta tudo. Algumas vieram aí depois também. Se eu conseguir responder todas, vai ser ótimo para todo mundo. Boa noite para quem está entrando e vamos lá, vamos começar. A primeira pergunta aqui diz respeito à pensão por morte, né? A pessoa, ela falou que o ex-marido dela faleceu e que pagava pensão alimentícia, e ela quer saber se ela tem direito à pensão por morte. E isso aqui é uma questão muito interessante, viu, gente? Porque a esfera administrativa traz uma série de oportunidades para a gente estar atuando, para a gente estar buscando o direito do nosso cliente, fazendo requerimentos aí na via administrativa e já com êxito. E respondendo essa pergunta, eu não gosto de responder sim ou não, porque tudo nessa área depende, né? E a questão da pensão por morte, o que faz ter direito à pensão por morte é se a pessoa está contribuindo, se ela tem qualidade segurada, se ela já faz parte do sistema previdenciário. E se ela faz parte desse sistema previdenciário, veio a falecer e a ex-esposa tem essa pensão alimentícia, com certeza ela vai ter direito à pensão por morte. E isso aqui a gente consegue resolver no administrativo. A gente não vai precisar se desgastar, esperar audiência, esperar ouvir depoimento, ouvir testemunha, correndo risco até mesmo da testemunha na hora que for falar alguma coisa, fica nervosa, né? Porque as pessoas ficam nervosas e acaba atrapalhando todo um processo que já está pautado em documentos. Então, assim, se a gente consegue identificar esse direito, com certeza a gente vai ter o êxito aí para nossa cliente para pensão por morte, já fazendo o requerimento para ela lá, juntando a documentação certinha, e com certeza a gente vai estar garantindo aí
tanto o benefício da nossa cliente quanto o honorário pelo nosso trabalho, tá? Isso aí é uma grande um grande trabalho que a gente faz, porque garante um benefício para uma família e tem um honorário rápido, né, pelo nosso trabalho na esfera administrativa. Boa noite para quem está entrando aí, tá bom? Johnny, a Lisandra, obrigada aí pela presença de vocês, tá? A gente está respondendo, fazendo a live de perguntas e respostas, os assuntos são diversos. São algumas perguntas que enviaram, outras chegaram agorinha mesmo. Se você tiver sua pergunta e eu não conseguir te responder até o final, com certeza ela vai estar aqui na semana que vem, tá? Pra gente poder estar respondendo. Com certeza você não vai ficar sem saber aí o seu interesse, a sua situação, tá? E eu sempre foco, gente, no administrativo, que é um caminho que a gente garante aí, eu falo, é o PAP bem feito. Faz um processo administrativo bem feito e você vai garantir o direito do seu cliente muito mais rápido. E, consequentemente, você também vai ter um retorno financeiro muito mais rápido para você, tá? O que é período de graça? A gente até já falou isso aqui. Isso aqui é uma situação que causa muita dúvida no nosso cliente, nas pessoas, nos colegas que não tem muito traquejo aí nessa área previdenciária, confunde com qualidade segurada, confunde com própria carência. E o período de graça, lembre sempre dessa palavra, é de graça. A previdência é um seguro, né? Em algumas situações a gente tem a questão que a pessoa não precisa contribuir e ela tem direitos a benefícios assistenciais, mas a previdência ela tem caráter contributivo, a gente contribui. Pensa num seguro de carro, num seguro de vida, você só tem direito se você contribui de fato, né? E aí, se você contribui, você tem direito em contrapartida aos benefícios. Só que também, por ser uma seguridade social, em algumas situações a gente tem a problemática de não poder pagar. E por não poder pagar, não poder contribuir com a Previdência, está previsto um período de graça. Um período que a pessoa não pode contribuir e ainda assim ela mantém todos os direitos ao benefício. Isso aqui é muito importante. Na hora que você for fazer sua consultoria previdenciária do seu cliente, na hora que você vai fazer aí seu planejamento, na hora que você vai prestar um atendimento aí do seu cliente, é muito bom você saber disso, porque às vezes a pessoa ela não tem esse conhecimento e você tendo esse conhecimento, você pode transformar isso aí numa consulta previdenciária para o seu cliente. Por quê? Porque ele pode ter direito a benefício porque ele está em período de graça. E aí você fala, que período de graça é esse? É aquele período onde a pessoa não contribui e ela permanece com direito ao benefício. O mais interessante aqui que eu vou contar, e eu não sei se todos sabem, é o tempo desse período de graça. Vocês têm noção desse tempo? Se você tiver aqui noção, coloca aqui para mim quanto tempo dura esse período de graça. E tem uma situação aqui muito bacana que você garante aí um tempo maior para o seu cliente. Em alguns casos, garantindo benefício. Quando eu falo benefício, você imagina uma família que perde lá o principal provedor da casa dela e ela não está contribuindo. Às vezes ela nem vai fazer o pedido de benefício porque ela não sabe. A Bia colocou depende, velho. Quem souber, coloca aí para mim um sim, um não, o tempo, né? Se aumenta. A Carla tá me falando aí 12 meses. Carla, o inicial é isso mesmo, mas eu vou estender um pouquinho mais. A Lê tá mais ligada, e a Lê tá falando, são 3 anos, né? E eu vou falar aqui para vocês, esse período ele pode ser estendido até 3 anos. E aí eu falo para você aqui a oportunidade que você tem de garantir um benefício para o seu cliente, ainda na via administrativa, se você souber disso aqui. Por quê? Porque o cliente, ele nem sabe que ele tem esse direito. E você
a maioria das pessoas pensam que é só 12 meses, vai depender, exatamente, Ale, vai depender da situação do segurado. Mas se esse segurado aí trabalhou por um ano, contribuiu por um ano, ficou em situação de desemprego, ele tem um ano, 12 meses de período de graça. Se ele ficou em seguro-desemprego, ele tem mais um ano aí de período de graça. E se ele tem mais de 10 anos de contribuição, ele tem 3 anos. E aqui eu deixo uma observação para vocês. Isso aí, a Lisa até falou aqui. Se ele recebeu o seguro-desemprego, pode ser que consiga mais 12 meses. Exatamente, Ale, parabéns aí. Às vezes o INSS erra, tá? E ele só garante 2 anos. Mas a gente que tá aqui nessa live, a gente que tá aprendendo, esse segurado ele tem direito a 3 anos. Vou te falar a importância disso aqui, porque eu já consegui isso para um cliente. Você imagina se essa família perde o principal provedor da casa e ele parou de contribuir. E aí você pega a documentação previdenciária dele, um CNIS, né, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, e olha ali, ele tá lá 2 anos, 1 ano e 8 meses sem contribuir. E aí a pessoa faleceu e ela tem direito a uma pensão por morte, uma situação dessa. E você acha que não tem, porque ela está muito tempo sem contribuir. O INSS às vezes só vai olhar 2 anos. E aí o que você, como um bom consultor previdenciarista, faz lá seu recurso na via administrativa, mostrando que o seu cliente tinha direito a 3 anos de período de graça. Você garante aí um benefício para uma família, você garante uma aposentadoria, né? Você garante um auxílio incapacidade. Então são muitas as possibilidades por um simples instituto, período de graça, tá? E a questão até do seguro-desemprego aqui, se você segurar e ficar aqui, eu vou te dar uma dica aí, final dessa live, tá? Para que você possa aí, quando você não tiver um documento comprovando essa situação de desemprego, né? O que você pode fazer para o seu cliente. Vai fazer toda a diferença na hora que você for fazer o seu requerimento na via administrativa, tá? A terceira pergunta aqui, a pessoa me perguntou assim, ó, se o filho recebe BPC-LOAS, a mãe pode contribuir para o INSS? Parece uma pergunta simples, né? Parece uma pergunta simples, assim, muito simples de responder. Só que ela tem alguns detalhezinhos aí que a gente precisa parar e pensar um pouquinho. Semana passada eu fiz aí uma live de BPC-LOAS, muitas pessoas pedem, meus alunos pedem para informar, para falar sobre esse assunto, e a gente fez lá uma live, tá no Instagram. Se você não assistiu, vem depois, dá uma olhadinha lá no feed que você vai achar. Se você não me segue, começa a me seguir, porque a gente faz esse conteúdo para vocês. E aí, se esse filho recebe um BPC-LOAS, ele tem uma deficiência, né? Uma deficiência de longo prazo, uma deficiência mesmo, por exemplo, um autismo. E essa família ganha esse benefício. O BPC, ele é um benefício, já sofreu muitas mudanças, já passou por várias transformações. E esse BPC-LOAS garante um salário mínimo para essa família. E essa família, ela é de baixa renda, né? Essa família, ela é de baixa renda, tem uma renda per capita abaixo de 1/4 do salário mínimo, que é o requisito aí para ter esse BPC-LOAS. E aí, hoje, essa mãe, ela pode contribuir, tá? Só que ela tem que ter um cuidado na hora que ela vai contribuir, porque se ela tem baixa renda para receber esse BPC-LOAS, ela não pode contribuir com um percentual de 5%, que é naquela situação que a pessoa não tem renda nenhuma. Ela pode contribuir na figura de contribuinte facultativo, no percentual de 11% ou 20%. Lógico que pela situação dela é 11%. E sim, aí você fala, mas ela já tem uma renda, doutora, ela já ganha aí a família já tem um benefício, só que é um benefício de cunho assistencial.
Para uma criança nessa situação, a gente sabe que dificilmente essa família vai deixar de ter essa renda. Só que essa renda, ela não tem 13º, ela não gera pensão. E essa mulher, ela pode garantir depois um benefício para ela, um benefício previdenciário, né? E se ela é de baixa renda, ela tem uma renda só que é baixa, é menor que um quarto salário mínimo por renda per capita. Então, o melhor é ela fazer isso. E isso, gente, é uma consultoria que você está prestando. É uma informação de muito valor para o seu cliente. Isso agrega valor no seu trabalho, isso transforma uma família, porque essa família, futuramente, quando ela tiver um benefício, ela vai ter um 13º. E tem muito cliente que acha que está aposentado, está recebendo BPC, e é um BPC Loas, que não gera pensão, não gera 13º, né? E perdura em algumas situações enquanto tiver aquela situação de baixa renda. E se as coisas mudarem, né? Então a gente precisa estar atento até na hora que a gente vai fazer o nosso atendimento para o nosso cliente, para dar a orientação certa, tá? Para quem tá chegando aí, boa noite, sejam bem-vindos aí, tá bom? A gente tá fazendo a live aí de perguntas e respostas, é um prazer ter vocês aqui comigo. E o foco sempre, gente, vamos garantir o benefício na via administrativa e vamos deixar as exceções para via judicial, tá? Principalmente hoje, que há um esforço para não ter judicialização, para buscar, a gente está buscando esse entendimento administrativo. Até mesmo a própria OAB está tendo olhos para a esfera administrativa, quando ela passa a buscar, a permitir o advogado juntar o contrato de honorários. Então vocês precisam estar atentos com relação a isso, tá? A oportunidade e a gente está atuando, né? E a oportunidade para o bacharel que está aí, para o advogado, o aluno de direito também está fazendo as suas consultorias responsáveis na esfera administrativa, estudando, buscando se informar, tá? Vamos lá, vamos para a quarta pergunta. E aqui também vai acabar caindo no que eu falei aqui com vocês. Qual a diferença entre consultoria jurídica e consultoria previdenciária? Isso aqui dá muita confusão, né? Porque é uma consultoria, a pessoa te procura, você vai prestar uma informação para ela, para aquilo que ela tá levando para você, tá? E aqui cabe muito o que eu acabei de falar. Aquele que pode, o profissional que pode atuar na esfera administrativa, e a gente fala com estudante, o bacharel e advogados, né? Lógico, podem atuar na esfera administrativa, ele está prestando uma consultoria previdenciária, uma consultoria no assunto previdenciário. Agora, a consultoria jurídica, e essa própria palavra leva a gente a entender que diz respeito ao entendimento também jurídico, né? E eu não falo jurídico de lei, porque quem faz consultoria previdenciária conhece lei. O bacharel estuda lei lá na faculdade por 5 anos, o estudante está estudando, está aprendendo. E hoje eu tive uma situação, eu vou guardar alguns detalhes, né, para a gente não... que não cabe aqui. O cidadão comum, ele pode fazer o pedido dele, requerer o benefício dele, tanto na esfera administrativa quanto no judicial, sem advogado, na esfera do juizado. E aí eu falo para vocês, às vezes esse cidadão, ele nem sequer sabe, tem noções de direito. Ele não tem noções de direito. Ele vai ter, inclusive, se ele precisar recorrer, ele vai ter que ter um advogado. Agora, você imagina o bacharel que estudou, que fez 5 anos, né? E tá prestando essa consultoria previdenciária. Não é proibido, tá? É o livre exercício da profissão. E eu sempre bato nessa tecla. Não exime de não estudar, de não conhecer, não saber o que tá fazendo. Precisa sim saber o que está fazendo, porque a gente está lidando com direitos sociais, direitos de pessoas.
que significa prato de comida na mesa, tá? Agora, a consultoria jurídica, ainda que o termo jurídico pode levar vários entendimentos, interpretação, é voltado também para quando você precisar ir para a justiça e precisar fazer uma ação. E ali na justiça, quando entra recurso, é privativo do advogado. Então, no meu entendimento, eu vejo dessa forma, separado dessa forma, tá? Então, tem muitos profissionais que me procuram. Então, doutor, eu posso falar que eu dou consultoria previdenciária? A palavra consultoria, gente, é só jogar aqui no dicionário que você vai ver. A pessoa, ela oferece uma informação daquilo que estão procurando ela. Ah, como que eu faço um requerimento no administrativo? Você entra no meu INSS, se você me autorizar usar a senha, de acordo com a legislação, né, de proteção de dados, e a gente faz o requerimento. É uma consultoria previdenciária, tá? E aí vamos lá. Depois eu leio aqui, Raquel, só me dá um minutinho. Então, a diferença é essa. Por cuidados, não use, se você não é advogado, não use consultoria jurídica. Pode dar interpretação até mesmo para o seu cliente que você é advogado. E você não sendo advogado, não pode passar por advogado. Então, tenha só esse cuidado, tá? Deixa eu ver o que a Raquel está perguntando aqui. A Raquel fez a seguinte pergunta: doutora, tive meu processo extinto sem resolução de mérito pelo não envio dos documentos. E é melhor entrar na via administrativa de novo ou no judicial? Eu entendo com a sua pergunta, Raquel, e se eu estiver equivocada, você pode falar aqui. Sem resolução do mérito, você foi para a justiça. A gente tem que apresentar os documentos lá básicos, né? Identidade, CPF, toda aquela documentação. E se você entrou sem advogado, os riscos que acontecem. Quando não julga o mérito, você pode entrar novamente, tá? O juiz não analisou o mérito. Provavelmente ele falou para você emendar a sua petição inicial e você não fez, e aí ele extinguiu. Tá? Isso aí é muito comum, que hoje a justiça inclusive está muito exigente com relação a isso. Agora, na via administrativa ou no judicial, eu não sei o motivo do indeferimento no administrativo, tá? E aí, isso aí eu teria que entrar nos fatos, né? Eu falo para você, a via administrativa, quando você faz um PAP bem feito, você tem êxito muito mais rápido, tá? E você nem tem risco de o juiz de ter analisado seu mérito e você não poder entrar novamente em algumas questões de prova. Agora, na esfera administrativa, o INSS faz carta de exigência para você juntar documentos. E se é só questões de fato, e quando eu falo questões de fato, eu vou ter que me explicar. Diz respeito ao seguinte: eu tenho um tempo de contribuição que eu comprovei aqui com a minha carteira, com o meu CNIS, com as minhas guias de contribuição, me dê a minha aposentadoria. No administrativo é muito mais fácil e até rápido, tá? Não vai ter que pagar custas, não vai ter que esperar o despacho, não vai ter interrupção, não vai ter nada, tá? O INSS, inclusive, funciona no recesso jurídico, no recesso forense, ele não para. Então, se isso é melhor, eu ficaria com o administrativo. Agora, eu não sei as outras questões. E aí eu vou até pontuar uma questão aqui. Se tiver tempo especial, eu continuo no administrativo também, porque os recursos na via administrativa são muito mais favoráveis do que na justiça, tá? Então, depende do que qual é a sua história de aposentadoria, tá? Agora, você não juntou documento, quer entrar de novo, data de entrada de requerimento continua o mesmo, não altera. Então, termos de prejuízo financeiro você não vai ter, nenhum nem outro, tá? O planejamento previdenciário serve apenas para aposentadoria? Então,
Planejamento previdenciário é um nome bonito e esse nome já é feito há muito tempo. Ele ganhou esse nome bonito agora e ele é bonito por quê? Porque nós acendeu uma situação que nós já lidávamos com isso, já fazíamos planejamento previdenciário o tempo todo. E aí o que acontece? O planejamento não serve, a colega já até respondeu aqui, só para aposentadoria. A gente pode fazer planejamento para ver até a situação aqui que a colega trouxe com relação a LOAS, de fazer análise se vale, dá para fazer do auxílio, dá para fazer de aposentadoria, dá para fazer de benefício já concedido, seja ele qual for. Toda situação que implica concessão ou restabelecimento de benefício cabe planejamento. E a gente pode fazer um planejamento até de revisão. Benefício foi concedido, você tem que analisar se foi concedido certo, você faz um planejamento previdenciário demonstrando o que pode ser feito ali. Todo benefício concedido tem prazo de 10 anos, gente, para ser revisto, tá? Tanto você, tanto seu cliente pedindo ou o INSS revendo o próprio ato. O INSS pode até extrapolar esse tempo em alguns casos, tá? Mas a gente faz o planejamento. Quando a gente vai fazer revisão, a gente quase que concede o benefício para ver se foi concedido de novo, faz revisão. E vamos supor que nesse caminho, olha que planejamento 10 aqui, ó. E eu não esqueci depois do que eu vou falar com vocês lá de cima, não. Olha o planejamento 10, quem tá aí para agora para ouvir. Você vai fazer uma revisão a pessoa tá falando que ganha pouco, tá? O benefício muito pouco, muito baixo, ela tá reclamando que ela ganhava não sei quanto antes, agora ela ganha infinitamente menos, e ela quer fazer uma revisão. E aí você faz essa entrevista com ela, conforme eu já ensinei para vocês. Aí você descobre que ela teve um processo trabalhista, que ela teve reconhecimento de vínculo, ela teve verbas rescisórias que vão impactar no salário de contribuição dela lá atrás. O que você vai fazer de planejamento? Pergunto eu. Se essa informação nunca chegou lá para o INSS. Você vai fazer uma consultoria previdenciária para o seu cliente, vai usar essa prova, vai melhorar a situação dele lá no meu INSS. Isso é planejamento. Não é para aposentadoria, é para qualquer situação que chegue até você. E você vai ter que apresentar um parecer. E esse parecer não é um parecer daquilo que você viu que está errado e que precisa ser feito. E isso é uma consultoria previdenciária de muito valor para o seu cliente, que sequer imaginava isso. E você pode mudar a vida desse cliente que está lá ganhando um salário mínimo. Revisão da vida toda, que o pessoal gosta tanto de falar aqui. Revisão da vida toda, você não vai pegar o processo, você não vai analisar documento, você não vai olhar cada situação ali. É um planejamento para revisão, não é para aposentadoria. Então, assim, se vocês pensavam que era só para isso, pode ampliar a mente de vocês e todo benefício é possível ser feito um planejamento. Todo requerimento é possível fazer um planejamento. Não é só para a gente apontar a melhor data da pessoa que a pessoa vai ter para aposentar, tá? A gente não precisa limitar a nossa atuação. Inclusive, eu falo, até na hora que a gente vai atender o cliente, a gente vai criar uma senha, a gente vai fazer um requerimento. Isso é uma consultoria previdenciária. Só que ninguém tinha visão para isso, porque tudo era feito na agência do INSS. Quando a gente ia para lá, ficava horas e horas lá em pé para tratar um caso, perdia um dia de trabalho. Hoje foi ampliado, inclusive dentro da própria agência do INSS, que não está aberta, poucas situações estão abertas, e você, como um consultor previdenciário, como um consultor jurídico, sendo advogado, pode muito bem fazer o seu trabalho bem feito, com consciência, com responsabilidade social, ajudando as pessoas, tá? Principalmente ajudando as pessoas. Eu tenho colegas
em periferia, atendendo essa população, dando aí dignidade para essas pessoas como consultor previdenciário e fazendo um lindo trabalho na esfera administrativa com BPC LOAS, com auxílio, com várias situações, tá? Eu vi uma pergunta aqui até da colega com relação a isso, eu vou resgatar aqui para a gente poder falar. Tá, olha só, a Ale tá me perguntando aqui sobre os 25% de acréscimo na aposentadoria, tá? Se é possível em qualquer aposentadoria. Não, Ale, não é possível em qualquer aposentadoria, porque infelizmente a justiça julgou esse caso e não possibilitou, tá? Os tribunais superiores julgaram esse caso e não possibilitou estender para as outras aposentadorias. Ela só cabe numa aposentadoria com incapacidade permanente. Mas a boa notícia que eu trago para você que está aqui nessa live é que você consegue, se você fizer um PAP bem feito na esfera administrativa, garantir aí 25% para o seu cliente que é aposentado por invalidez, tá? E ele não precisa estar acamado, ele tem que ter, você precisa provar a dependência de outra pessoa, tá? Em alguma situação, não precisa estar na cama, tá? Isso vocês fazem um trabalho bem feito na esfera administrativa, que eu falo que é o PAP bem feito, você garante aí uma melhoria de 25%. Para quem ganha salário mínimo, não tem nenhuma possibilidade de aumento, é um grande valor, porque precisa pagar a pessoa para ajudar, precisa comprar remédio, alguém da família parou de trabalhar para estar ajudando e a gente não tem o auxílio parental, porque os nossos tribunais aqui não enxergam igual o TRF lá da 4ª região, que dá o auxílio parental, o auxílio ricochete, tá? Então, se a esfera administrativa nos favorece, por que a gente não vai lá buscar esse direito, tá? Então, e olha que bacana, quem recebe até um valor muito alto, assim, perto do teto, pode até passar do teto com esses 25%. Esse 25% não vira pensão, morre com a pessoa, porque é para a pessoa numa situação específica, tá? Obrigada, Lê, pela pergunta, é a grande dúvida de muita gente, tá? Mas não vale, infelizmente, esse direito foi tolhido aí nos julgados que foram enfrentados, que a gente levou, porque nada mais justo, imagina uma aposentadoria por idade, onde a pessoa ganha um salário mínimo e dependa também, ou então outra aposentadoria, que ela dependa de um terceiro, a família não pode tá ajudando, trabalhando, tem que ajudar. Nada mais justo de pedir também, mas aí, infelizmente, não enxergaram dessa forma e a gente perdeu essa chance na justiça. No administrativo a gente consegue fazendo bem feito, sem ter que inclusive ir para a justiça e submeter essa pessoa a uma perícia judicial, que é um estresse terrível, né? A condição que a pessoa tá, e você já garante esse benefício para o seu cliente antes, tá? Espero que eu tenha respondido aí, obrigada pela pergunta, muito bacana, tá? E a gente também já fez live a respeito disso, se vocês quiserem depois assistir, tá lá. Vamos lá. A pergunta que a colega trouxe aqui, ó, qual conselho daria para o autônomo que está buscando alguma seguridade, tá? Hoje esse autônomo, ele mudou o nome, ele é o contribuinte individual. Nada mais é que o autônomo também, mas esse autônomo é o quê? Ele é responsável pela própria contribuição. Então, se ele é responsável pela própria contribuição, ele não contribuir, ele continua devedor. Mas ele, por ser responsável e não contribuir, ele não tem direito ao benefício. Entenderam? Então, ó, se ele qual conselho que eu daria para ele? Vai contribuir imediatamente. Porque se você tem renda, ainda que informal, essa renda de alguma forma, gente, hoje a gente tem Pix e a gente informa o nosso CPF no mercado, na farmácia, na lojinha do pastel, em tudo quanto é lugar. E a gente acha que a Receita Federal não tá vendo isso.
tá? Tá vendo sim, se eu contar algumas situações aqui, vocês vão cair duro. Então, conselho que eu daria, volte, se você não contribui, tem obrigação de contribuir como autônomo na figura hoje de contribuinte individual, faça-o rapidamente, para você passar a ter direito à Seguridade e também estar em dia aí com a Receita Federal, porque Receita Federal e INSS caminham juntos aí pela superinvalidez, pela super receita. A gente, de alguma forma, essa renda vai aparecer em algum lugar e a gente mesmo que demonstra com os nossos gastos, gasto com cartão, gasto em loja, gastos dos mais diversos. E aí você pensa que ninguém tá vendo e tá vendo, tá? E é muito sério. A conta vem e pro advogado então vem rapidinha e a gente não pode nem questionar, é só pagar, tá? Quanto tempo dura um benefício por incapacidade temporária? Vocês têm noção quanto tempo esse benefício concedido pode durar? Vocês têm alguma experiência aí para dizer para mim? Se não for determinado, tá? Se não for determinado, a própria lei de benefício diz que são 120 dias, tá? 120 dias são 4 meses. Geralmente, eles dão 4 meses, 6 meses, porque diferente do que era antigamente, que esse benefício ele era concedido aí a perder de vista, principalmente quando ele vinha de uma sentença judicial, isso não mais acontece, tá? Por isso que surgiu aí os pente finos. Por quê? Porque verificou num estudo, esse estudo tá aí na internet, gente, é só pesquisar. Viram que estava tendo muito gasto para esse tipo de benefício de incapacidade e as pessoas estavam muitos anos em benefício. E esse benefício já na lei lá 8.203, que é a lei de benefício, ela é de 1991, tá? Ela já falava que era para fazer perícias aí de tempos em tempos. Essa pessoa teria que ser chamada para se apresentar. Só que não existia esse sistema, né? Esse sistema operacional. E quando viram que o número estava muito grande, só crescia, surgiu os pente finos, onde as pessoas que estão em perícia em benefício de longa data foram chamados aí. Isso vem acontecendo nos últimos anos para poder ele se apresentar e ver se ainda tem condição dele permanecer em benefício, a incapacidade ainda existe. Muitos passaram a ter direito adquirido pelo tempo de benefício e mais a idade, outros pela própria idade. Ainda assim eu tive casos aqui que foi cessado e a gente teve que pedir o restabelecimento. Isso inclusive dá para fazer até mesmo em recurso na junta, porque não depende de perícia, é questão de direito da pessoa. Ninguém vai fazer perícia numa pessoa com mais de 60 anos que estava em benefício por causa até da idade, ou então uma pessoa que tem hoje o vírus HIV e ela está aposentada por incapacidade permanente, ela não pode ser chamada para fazer perícia, tá? Então as exceções têm que ser tratadas como exceção, né? E aí esse tempo é dessa forma. Vai muito, gente, pela incapacidade, né? E a incapacidade quem vai analisar é perito médico. Cabe nós, profissionais, entender o requisito aí do benefício para a gente poder instruir, dar consultoria previdenciária correta já na esfera administrativa. Para esse cliente que precisa ter consciência de que ele fazer sozinho, ele vai quebrar a cara, ele vai prejudicar, e às vezes ele tem direito, mas ele não sabe provar. Por isso que uma consultoria previdenciária é muito importante, uma consultoria jurídica muito importante, tá? Até a mesma pessoa, ela falou aqui com relação a fazer o pedido do benefício por documentos, tá? A pessoa prefere às vezes fazer isso foi possibilitado até pelas situações de dificuldade de fazer perícia, tá com perícia há mais de 30 dias para esperar e a pessoa tem um documento, só que aqui tem algumas restrições com relação a não vai poder prorrogar, tem um tempo de benefício que vai poder receber, então assim tem que ser feito com muito cuidado para não prejudicar esse cliente nessa condição, tá?
E chegou uma última aqui, pergunta, depois eu volto aqui para ver vocês, para saber de vocês e poder falar lá com relação ao seguro-desemprego. A pessoa falou assim, um contribuinte individual que acabou não fazendo a declaração de imposto de renda, pode computar esse período para efeito de concessão de aposentadoria por idade? Assim, é bem confusa, né, a pergunta, assim, bem confusa, porque contribuinte individual aí cai naquela história que eu falei para vocês. É obrigatório? É facultativo? Não declarou imposto por quê? Não passou o limite de ganho anual ou simplesmente não quis declarar? Há várias situações, só que não tem nada a ver com relação à aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade é um benefício concedido em função o fato gerador é que a pessoa alcançou a idade lá determinada lá pelo INSS, né, pela lei de benefício, pela IN, toda a sistemática previdenciária. Ela tem uma idade que hoje é 65 anos, e a mulher, para o homem e a mulher 62, e ela tem um período aí de contribuição que é exigido, que a gente chama de carência. Então, assim, uma coisa é a receita, outra coisa é a forma que ela está contribuindo e outra coisa é o direito ao benefício. O benefício ele só passa, você só tem direito a ele se você cumprir o requisito dele, tá? Então, assim, a pessoa que enviou provavelmente é um cliente, né? Alguma pessoa que passou aqui e quis perguntar, mas não tem nada a ver a questão da receita, tá? Deixa eu ver se tem o Sérgio Pimenta aí, ó. Sérgio Pimenta é o cara do administrativo. É o cara aí, é o exemplo de atuação 100% na esfera administrativa. Minha terceira vídeo tá pausado, não sei se voltou. Vocês só me dão um joinha aí se voltou, que deu uma pausa aqui, eu não sei que caiu. Não tá nem parecendo que vai chover aqui na minha cidade. Voltou? Beleza. Tá. Quando a gente falou de seguro, aí eu vou estar respondendo aqui, se não chegar nenhuma pergunta, eu vou falar aqui com vocês conforme eu havia prometido, tá? Um abraço aí, Sérgio, Dr. Sérgio Pimenta. Sim, Ale fez um comentário aqui, ó, fere um princípio da isonomia, isso, fere sim, exatamente, era uma das teses que foi alegada, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da isonomia, né? Poxa, são benefícios que têm requisitos e a pessoa precisa de ajuda, por que não? Por que não pode estender essa benesse de 25%? Só que provavelmente julgado foi para questão autorial, né? De ter dinheiro para pagar isso, todas essas questões que a gente acaba. E no final é o que vai ser a base de decisão deles, tá? Não é de que, é um prazer estar esclarecendo isso para vocês, tá? Vou contar aqui. Olha só. Quando a gente pega uma pessoa nessa situação para a gente provar período de graça, o único, às vezes, documento que a gente quer pegar para ver se ela teve seguro-desemprego é o documento do seguro-desemprego. Inclusive o próprio INSS ele tem acesso a essa tela, ele tem essa informação lá nos bancos de dados que a pessoa está em seguro-desemprego, né? Às vezes ele faz de bobo, mas ele tem essa informação. E aí a pessoa não teve o seguro-desemprego, de repente ela não foi demitida, ela pediu demissão, só que ela pediu demissão e ela se inscreveu, anota aí, ela se inscreveu no Cine da cidade, que é aquela parte que a pessoa faz inscrição para que está buscando emprego. Ela enviou currículo por e-mail procurando aí um novo emprego, e aí você tem essa prova, entendimento jurisprudencial, e aí aqui não tem como, né? A gente precisa mostrar isso, até mesmo no recurso administrativo, penso eu que dá pra gente mostrar também, tá? Não descarta isso não. A gente consegue estender por mais um ano o período de graça. Então, vou repetir, a pessoa não ficou em seguro-desemprego, tá? Ela não recebeu aquelas parcelas a mais em função do desemprego. E tem muita gente boa que acha
que isso aí vai ser é o suficiente para ela provar, só dessa forma que ela prova o seguro-desemprego. A situação de mais um ano aí de período de graça. Não é só dessa forma. Se vocês conseguirem provar, e eu falo, gente, a esfera administrativa, se você às vezes não tem um documento que é tão assim, você pode mostrar na esfera administrativa, pedir que oficie determinado órgão público, o INSS vai fazer isso, pode fazer. Ele às vezes não faz porque não tem nem pernas, mas você pode requerer, uma vez que você tentou a prova e não conseguiu. Então, se você quer mostrar mais um ano aí de período de graça, vai atrás dessas situações. A pessoa fez a inscrição buscando emprego em outro lugar, fez inscrição no Cine, que eles falam, né? Enviou e-mail distribuindo currículo para empresas, para setores. Isso é fácil de provar. Você vai mostrar, juntar o e-mail e aí você garante aí mais um ano de período de graça e de repente você está salvando aí uma pensão por morte, um auxílio, várias situações para o seu cliente por conta só desse período de graça. Por quê? Porque uma vez que perdeu a qualidade de seguro, a pessoa parou de contribuir, leva um tempo para ela perder a qualidade segurada, que significa o quê? Ela deixa de ser segurado. Para cada tipo para cada tipo de segurado há um tempo aí para se perder isso, tá? E aí ela acha que ela não tem direito, e aí você vai e salva esse benefício, essa pessoa nessa situação, porque é muito triste quando a gente, eu já passei por essa situação aqui, que a família perdeu o principal lá provedor, e ele não tinha qualidade segurado, com criança pequena, e você vai falar assim, ó, não tem direito, tá? Então a gente tenta de todas as formas levar essa prova. E na esfera administrativa, a junta de recursos, que é uma esfera que vai analisar as decisões do INSS, tem decisões muito favoráveis pro segurado, dentro da lei, olhando o direito, né? Olhando aquela situação, e a gente consegue garantir o direito do nosso cliente, tá bom? Eu não sei se eu respondi todo mundo. Se eu não respondi, me perdoem, a gente vai olhar aqui, recuperar as perguntas, tá? A Bia fez uma pergunta aqui, ó. Há algum motivo que a pessoa pode perder o benefício, como por exemplo, fraude? Pode sim, com certeza. Se for fazer uma revisão, o próprio INSS ele pode fazer essa revisão de ofício, inclusive no pente fino, seja o benefício que for, BPC, LOA, aposentadoria. Se constatar fraude, ele não pode cessar o benefício imediatamente, porque a fraude ela não é alegada, ela é provada, tá? E aí ele vai chamar para a pessoa fazer a defesa e tudo, e se isso aí ficar comprovado, a fraude vai perder o benefício sim, tá? Mas não é alegado não, tem que provar, tem que ter prova lá, porque se não provar a gente consegue voltar com esse benefício que foi cessado, tá? Mas isso não é mais comum do que a gente pensa, tá, gente? Então, ó, um grande abraço aí para vocês. Não é limitado, né? A colega tá comentando que a esfera administrativa não é limitada. E hoje, que a gente tá vendo como que está alguns julgados na Justiça Federal, na Justiça, né, na Vara Federal também, no juizado. Juizado, então, para tempo especial, corre deles para se você não acabar de vez aí com o direito do seu cliente. Então, briga lá no administrativo, conheça como é que funciona, estude. O colega até comentou que é preciso conhecer. Não, tem que conhecer. Não tem como, tem que estudar, tem que fazer curso, tem que ler, mas a possibilidade de êxito é muito grande. E muito grande também para nós que trabalhamos, que se a gente entra com uma ação judicial e no meio desse caminho esse entendimento muda, a gente às vezes achou que ia ganhar e no meio do caminho mudou o entendimento e a gente perde. Sabe o exemplo que eu vou dar para vocês? Quem tem prática vai saber. Teve um período aí de tempo que era aceito 85 decibéis
ou 90 decibéis, tanto um quanto o outro. Houve uma mudança de entendimento, quem entrou pedindo aquele período que era 85 decibéis como especial, na justiça tinha mudado o entendimento, passou a ser 90. E aí a gente perdeu. A situação do EPI, que na justiça começou a paralisar os processos, no administrativo a gente ganha. A gente ganha sim, em recurso, mas ganha. Ganha e sem problema, não vai ter suspensão de processo. Então, eu poderia ficar aqui até perder a hora aqui com vocês, tá? Mas tem que deixar um pouquinho para a semana que vem. Então, você que está aqui, muito obrigada pela sua participação, um grande abraço. Toda semana a gente tá aqui, tá vindo muita novidade aí, tá bom? Vai ter novidades aí também com relação ao curso. Um grande abraço para você que me segue, para você que veio me conhecer. Se não me segue, clica aí, começa a seguir. A gente produz conteúdo, faz perguntas para enriquecer esse conteúdo, tá? Para poder trabalhar aí essas dificuldades que às vezes tem na esfera administrativa, que a gente vai estar aqui para falar, ensinar você a fazer o PAP bem feito. Um grande abraço.